Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que fecham a porta com 3 trancas e as que deixam ela entreaberta só para o ar circular. Às vezes, um convite ao perigo não vem com uma carta, vem com descuido, um vão, um espaço escuro e estreito por onde coisas ou pessoas podem passar. Hoje contaremos uma história do subreddit No Sleep, chamado A Porta da Frente do Meu Vizinho está escancarada há 2 dias. Uma história sobre uma casa silenciosa, uma vizinha descuidada e uma porta que, num dia qualquer, simplesmente não fechou completamente. O que você faria? Ignoraria? Trancaria com força e fingiria que não viu? Ou daria só uma espiadinha? O que pode estar esperando do outro lado de uma porta que nunca deveria ter sido aberta? Coloque os fones de ouvido e afaste-se da fechadura. Como era uma sexta-feira à tarde ensolarada, não dei muita bola no começo. Eram 17h30 e eu tinha acabado de voltar do trabalho. Quando vi que a porta da frente da minha vizinha estava aberta, presumi que ela estava apenas descarregando alguma coisa do carro. Entrei em casa e fiz a minha rotina normal depois do trabalho. Correr e depois preparar o jantar para minha esposa Alice e para mim. Foi só à noite que comecei a suspeitar que algo estava errado. Estava levando nossa cachorra, Lili, para a última caminhada do dia, minha hora favorita de estar ao ar livre. Sempre gostei de passear pelo quarteirão com a Lili naqueles últimos momentos preciosos em que ainda há luz suficiente para ver o horizonte. Coloquei a coleira de Lili nela enquanto ela pulava animada, e então nós dois saímos para a noite fria. Depois de alguns segundos, olhei para cima e notei que a porta da casa da minha vizinha, a que fica diretamente do outro lado da rua, ainda estava escancarada. Estranho também era o fato de que, apesar de o carro dela estar na garagem, a casa estava completamente escura, sem uma única luz acesa por dentro. Atravessei a rua. Minha vizinha é uma garota de 20 e poucos anos de idade chamada Isabelle. Ela parece uma garota legal, mas não somos exatamente bons amigos. Às vezes dou a ela limões da nossa árvore em troca de figos, e essa é praticamente a extensão do nosso relacionamento. Mesmo assim, a visão daquela porta aberta me deixou inquieto. E se ela tivesse algum tipo de emergência médica e estivesse atualmente inconsciente? Ou pior, no chão da entrada da casa dela? Depois de alguns passos na garagem, a coleira na minha mão ficou tensa. Olhando para baixo, vi que Lili havia se sentado firmemente no chão, recusando-se a se mexer. Mesmo quando eu a chamei pelo nome e a puxei a coleira. Suas orelhas estavam em pé, seus olhos fixos na casa, como se estivesse esperando por algo. Embora ela não estivesse rosnando, fiquei perturbado com sua postura alerta e sua recusa em andar mais perto da porta. Deixei minha voz encurtar a distância entre nós e a entrada da minha vizinha. Isabelle? É o Bruno, do outro lado da rua. Você pode me ouvir? Por um momento, houve apenas silêncio. Então, quando eu estava prestes a soltar a coleira da Lili e subir os degraus até a casa, veio uma voz da escuridão. Oi, Bruno. Desculpa, estou no meio do jantar aqui. Qual é a boa? Oi, desculpa. Só que eu vi sua porta da frente, ela estava aberta e eu queria ter certeza de que você sabia. Estranhamente, houve uma longa pausa. Eu sabia que ela estava dentro da casa agora, e perto o suficiente da porta para conversar comigo. Então, qual a demora? Isabelle? Ah, você é tão gentil em verificar. Sim, eu sei que está aberta. Está tão quente hoje que eu queria deixar a brisa entrar. Vou fechá-la em breve. Claro, tenha uma boa noite então. Você também. Com isso, puxei a Lili de volta pela garagem e nós dois completamos nossa caminhada. Voltei para casa feliz que minha vizinha estivesse bem e fui dormir. Sábado
Foi um dia de preguiça muito necessário. Acordei às 10 da manhã, comi o café da manhã que Alice fez, depois passei um tempo no quintal com ela e Lili. Era um dia nublado e por volta das 15 horas, uma chuva fraca nos forçou a voltar para dentro. Alice recebeu a ligação da irmã dela, que mora no final do nosso bairro, enquanto eu fui para a sala ligar a TV. Exceto que antes que eu pudesse me acomodar, olhei pela janela da frente e fiquei surpreso ao ver que a porta da frente de Isabelle estava aberta novamente. Aberta de novo? Ou ela nunca foi fechada? Cheguei perto da janela e estudei a casa do outro lado da rua. A chuva estava caindo mais forte naquela hora, e as nuvens, espessas e cinzentas acima, tornavam tudo com cara de noite. Apesar disso, não havia uma única luz acesa dentro da casa de Isabelle. Estava tão escuro por dentro que a entrada da casa dela parecia menos uma porta e mais um retângulo preto pintado na parede externa. Virei-me para olhar para Lili, que estava deitada em um sofá próximo, e vi que ela também estava olhando pela janela. Com as orelhas pressionadas contra a cabeça, ela olhou para mim brevemente, depois voltou a atenção para fora. Eu não conseguia dizer se ela estava apenas observando as pessoas ou se de alguma forma ela também conseguia sentir que algo estava errado. Naquele momento, Alice entrou na sala de estar. Ela não estava mais ao telefone e me cumprimentou com um sorriso estranho, quase nervoso. Essa foi uma conversa estranha. Ela disse, sentando-se ao lado de Lili. Tudo bem? Não sei. A Clara viu uma mulher espião na casa dela algumas noites atrás. O quê? Assustador, né? E ela não é a única. Aparentemente, houve alguns relatos do lado da cidade dela. Outras pessoas passando pela mesma coisa. Nada foi roubado e ninguém se machucou, pelo menos que a Clara saiba. Mas ainda é bem estranho. Vamos garantir que trancamos tudo muito bem essa noite. Meus pensamentos foram para minha vizinha. Perguntei à minha esposa como era essa mulher. Como eu disse, Isabelle e eu não éramos próximos. Mas eu sabia que ela havia passado recentemente por um rompimento difícil com um namorado de longa data. Era descabido presumir uma conexão entre Isabelle e a mulher misteriosa, mas quem sabe? Desilusão amorosa faz as pessoas fazerem coisas malucas. Talvez houvesse alguma ligação entre as duas. Alice hesitou por um minuto. Bem, você conhece a Clara. Ela tem um jeito realmente supersticioso. Ela tá sempre contando histórias. O que isso significa? Significa que você tem que levar isso com uma pitada de sal. Quando Alice relatou a descrição da mulher feita por Clara, senti um arrepio na espinha. Clara disse que a mulher era alta e magra, tanto que ela originalmente a confundiu com um homem. Ela disse que a pele dela parecia muito esticada no rosto e que seus olhos pareciam anormalmente profundos, como se estivesse muito para trás em seu crânio. Aparentemente, quando ela viu que Clara a havia notado, ela deu a Clara um grande sorriso antes de se retirar para a noite. Ela tinha muitos dentes. Fiquei em silêncio por um momento, sem saber o que pensar do avistamento mórbido de Clara. Amor, a porta da frente de Isabelle estava aberta essa manhã? Acho que sim. Se nada mais, imaginei que pelo menos deveria dizer a Isabelle para ter cuidado. Coloquei minha capa de chuva e fui para fora, abrindo caminho com cuidado pela garagem molhada. Quando cheguei à calçada, ouvi latidos frenéticos vindo de trás de mim. Virei-me e vi Lili na janela, com as patas apoiadas na soleira. Seus rosnados e gemidos rompiam sobre a chuva forte. Minha esposa apareceu ao lado dela alguns segundos depois. Ela tentou, sem sucesso, confortar Lili, me dando um olhar interrogativo enquanto fazia isso. Dei de ombros em resposta. Depois atravessei a rua. Parei na base dos degraus da varanda de Isabelle e ouvi. Como antes, eu podia ouvir alguém lá dentro, embora não pudesse dizer exatamente o que estava acontecendo. Eu ouvi um som profundo e molhado, como se estivesse sendo rasgado. Também como antes, não consegui ver nada dentro da casa. Uma voz gritou do interior escuro. Bruno? Oi de novo. Como ela poderia saber que era eu? Desculpa incomodá-la de novo, mas eu queria te dizer uma coisa. Você se importaria de sair por um minuto? Bruno?
Esta não é uma boa hora. Você sempre parece me pegar no meio de uma refeição. Não vai demorar muito. Quando ela não respondeu, subi alguns degraus. Isabelle, houve uma atividade suspeita por perto ultimamente. Eu sei que você gosta de deixar a porta aberta pra brisa, mas talvez você devesse mantê-la fechada hoje, tá bom? Ah, mas eu estou tão confortável aqui no sofá. Por que você não fecha a porta pra mim? O sofá? Ela não estava no meio de uma refeição? Tá, mesmo que ela estivesse comendo no sofá, a sua voz parecia tão próxima, como se ela não pudesse estar a mais de alguns metros de mim. Ela estava se escondendo atrás da porta? Eu subi os restos dos degraus, tentando lembrar o interior da casa dela das 2 ou 3 vezes que eu estive lá dentro. Eu sabia que o cômodo imediatamente à esquerda da entrada era a sala de estar, e muito provavelmente onde Isabelle supostamente estava sentada. Eu também sabia que havia um interruptor de luz bem ao lado da porta da frente. Que diabos, pensei. Vou entrar por 1 minuto, dizer olá e depois fechar a porta para ela. Isso me dará um pouco de paz de espírito para realmente vê-la, em vez de apenas ouvir sua voz. Olhei por cima do meu ombro para minha própria casa. Lily ainda estava latindo sem parar, o que era perturbador. Mas a visão de Alice me observando me deu um pouco de paz de espírito. Era apenas uma casa, eu disse a mim mesmo. Apenas uma casa normal, com a minha própria vizinha dentro dela. Respirando fundo, fiquei na soleira. Chocado como, apesar da minha proximidade, o interior da casa permaneceu na escuridão total. Enfiei uma mão para dentro e ela desapareceu como se eu estivesse mergulhado em óleo. Enquanto procurava o interruptor de luz, meus dedos roçaram em algo sólido, algo carnudo. Puxei minha mão para trás, certo de que acabara de tocar em uma pessoa. Isabelle? E então, a centímetros de distância, veio o som de uma risada. A risada era profunda, rouca e zombeteira. E não se parecia em nada com a voz da minha vizinha. Antes que eu pudesse reagir, ouvi o som rápido e irregular de passos contra a madeira. Ficou cada vez mais silencioso, e percebi que era o som de alguém correndo para longe de mim. Depois de alguns segundos, pensei ter ouvido uma porta abrir e fechar à distância. A porta dos fundos, talvez. Novamente, enfiei meu braço para dentro e dessa vez consegui encontrar o interruptor de luz. Acendi a luz e fiquei aliviado quando o interior da casa se revelou para mim. Uma entrada normal com um cabide normal e um sapateiro normal. Nenhum intruso estranho à vista. No entanto, o alívio durou pouco, porque quando entrei na casa, virei para a esquerda e entrei na sala de estar, fui recebido pela visão da minha vizinha, ou pelo menos o que restava dela. Ela estava estendida em cima de um sofá. Sua cabeça pendeu para o lado. Suas órbitas oculares vazias e uma boca sem dentes e escancarada. Pareciam 3 buracos cavados em seu rosto. Seu rosto em si estava vermelho. Não como eu inicialmente pensei, porque estava coberto de sangue, mas porque estava sem pele. Ela havia sido esfolada. Não apenas seu rosto, mas seus braços e a parte superior do torso. Parecia que alguém estava metodicamente trabalhando em seu corpo, até que eu os interrompi. Paralisado pelo medo e confusão, eu fiquei no lugar. Esperei para acordar de algum pesadelo. Esperei que Isabelle entrasse em um cômodo adjacente e me dissesse que estava apenas olhando para um adereço de Halloween. Esperei por um tempo perigosamente longo e então cambaleei para fora na chuva. Quando voltei para casa, liguei imediatamente para a polícia. Embora eu estivesse com problemas para colocar em palavras o que tinha visto, eles chegaram rapidamente, pegaram minhas declarações e as de Alice e depois foram para o outro lado da rua investigar. Já se passaram dias. Eles não me disseram nada. Apesar de minhas repetidas ligações para a delegacia,
Não consigo obter respostas. Não consigo dormir. Não consigo comer. Eu continuo revivendo a descoberta repetidamente na minha mente. A voz, a sensação de roçar em um corpo no escuro e, claro, a visão do cadáver mutilado daquela pobre garota. Eu tenho perguntas demais para contar, mas 3 se destacam acima do resto. Com quem diabos eu estava falando? Como eles soavam tão perfeitamente como minha vizinha? E por que toda noite, desde que encontrei o corpo, Lily não parou de se sentar na porta da frente e rosnar? E aí, fã do terror, você curtiu essa creepypasta? Bem, então que tal se você seguir a gente no Spotify, curtir se você estiver ouvindo pelo YouTube e seguir a gente no Instagram e no TikTok. Ah, também não esquece de comentar nas nossas redes sociais o que você tem achado dos nossos episódios. E lembre-se que você pode ajudar esse projeto a se manter vivo através do Apoia-se. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda demais a gente a trabalhar com edição, trazer novos conteúdos e até pensar em coisas exclusivas só para apoiadores.